Lucas capítulo 7, diz assim, versículo 36. Fique atento que depois nós vamos para João capítulo 12, tá? Nós vamos ler até o versículo 39. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher, repita comigo, uma mulher da cidade, pecadora, mais uma vez, uma mulher da cidade, pecadora, amém, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem caberia que saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Vá com a tua Bíblia para João, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 3, porque vamos nos ater à parte que nos interessa nessa noite. João, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Todos encontraram? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, repita comigo, Maria. Mais uma vez, Maria. Amém. Tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Curve a tua cabeça, feche seus olhos. Tente manter sua Bíblia marcada nesses 2 textos que nós utilizamos. Pai, nós te damos graças a Deus pelos louvores que foram entoados. Te damos graças a Deus por cada um dos que aqui estão, por aqueles que estão nos acompanhando pela live agora, via Facebook. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir de encontro a cada um destes corações, Papai querido, e abençoar de forma e de maneira poderosa, falando poderosamente a cada um dos seus, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, é fato corrente, talvez, não para todos, mas para a grande maioria de nós, ou pelo menos para aqueles que não são familiarizados com a leitura bíblica, né, que todas as vezes que lemos esses 2 textos, Lucas 7, do versículo 36 ao 39, e João 12, do versículo 1 ao 3, todas as vezes que lemos esses 2 textos, nós somos tendenciosos, se você não é, pelo menos eu um dia fui, tendenciosos a pensar que se trata da mesma história. É ou não é verdade? Quando lemos de primeiro impacto, talvez na segunda leitura dos textos, talvez na sua segunda leitura bíblica do ano, você percebeu que não, e talvez você está aqui hoje e pense também que se trata, mas nós somos tendenciosos a pensar sim, que se trata do mesmo texto, que se trata do mesmo enredo, e consequentemente do mesmo contexto histórico. Existem razões para tal interpretação, e essas razões, se você um dia pensou, fique tranquilo, não são tão absurdas quanto possa
parecer. Ou seja, existem razões óbvias para que nós pensemos dessa seguinte forma. Primeiro, eu quero destacar algumas das razões pelas quais nós pensamos que se trata do mesmo texto, da mesma história. Primeiro, ambas as mulheres tiveram a mesma iniciativa. É ou não é verdade? Ambas as mulheres tiveram a mesma atitude extravagante de adoração para com Jesus. Ou seja, elas interromperam uma reunião contextualizada pelo número significativo de pessoas e ungiram Jesus com determinado tipo de unguento, cujo valor equivalia a 1 ano de trabalho de um assalariado. Ambas as mulheres, tanto a de Lucas quanto a de João, surpreenderam Jesus ao ungir Jesus. E alguns outros textos, Mateus e Marcos, dizem que Maria, a do capítulo 12 de João, não só ungiu os pés, mas como também o corpo inteiro de Jesus. Amém? Ambas ungiram Jesus com esse tipo de unguento. Um unguento caro, um unguento raro, raríssimo, cujo frasco também era tão caro quanto o perfume. Tão caro quanto o unguento, porque ficava em um frasquinho de alabastro, coisa rara, um vasozinho de alabastro, que continha esse unguento, que, pasmem-se, se você não percebeu, tinha o custo, o valor de 1 ano inteiro trabalhado. 1 ano inteiro de salário. Segundo motivo pelo qual nós tratamos esses textos como correlacionados, ou seja, textos idênticos entre si, ou seja, o mesmo texto, é que ambos os anfitriãos são codinominados, ou seja, chamados de Simão. Amém? Todos os dois, embora o capítulo 12 de João não cite, mas os outros evangelhos, quando citam essa narrativa, essas duas narrativas, elas classificam o nome do anfitrião, ou seja, aquele que abriu a porta da casa para receber, como sendo Simão. Ora, se eu leio Simão em Lucas, Simão nos demais evangelhos, automaticamente eu associo. Trata-se do mesmo texto, trata-se da mesma história. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Terceiro motivo, quando elas se colocaram aos pés de Jesus, ambas assumiram uma posição idêntica, a posição de escrava. Essa é também uma semelhança. Ambos assumiram uma condição que muitos naquela época não assumiriam. Ambas se prostraram aos pés de Jesus, e não apenas assumiram uma condição de escravas. Quando elas soltaram os cabelos, elas também assumiram uma condição de humilhação, porque a nenhuma mulher judia, do contexto israelita, do contexto hebreu, era decoroso ter os cabelos soltos publicamente. Então existe essa semelhança nos textos, até no ato de humilhação. Ao se posicionarem aos pés de Jesus, elas estavam se colocando como escravas, servas. E não bastasse isso, soltaram os cabelos e enxugaram as lágrimas que escorriam sobre os pés de Jesus com esses mesmos cabelos, ou seja, uma atitude de humilhação. Eu diria mais, ambas não apenas se humilharam, mas também depositaram aos pés de Jesus aquilo que elas tinham de mais importante, de mais precioso e de mais glorioso para as suas vidas. A semelhança também se dá no enredo dos dois textos, ou seja, no contexto dos dois textos. Quando eu digo contexto dos dois textos, eu estou dizendo na sequência dos dois textos. Por quê? Porque ambas foram criticadas e julgadas.
Simão, o fariseu, criticou a atitude da mulher de Lucas capítulo 7. Judas Iscariotes também criticou a atitude de Maria, irmã de Lázaro. Todavia, querido, embora ambos os textos nos pareçam bem similares, agora vocês entenderam a similaridade do texto, as coincidências textuais dos textos, que nos levam a imaginar que se tratam do mesmo texto. Mas embora, querido, ambos os textos nos pareçam similares, é possível, quando nós olhamos com certo detalhe, quando nós olhamos, Wagner, com aquele olhar que você gostava quando eu falava na escola bíblica, de lupa, com aquele olhar que você enxerga além do texto, e esse olhar além do texto, esse olhar de lupa, com uma lente maior, é possível notar entre esses dois textos algumas nuances. Eu uso muito essa expressão nuance, e às vezes você fica daí, mas o que é nuance, pastor? Diferenças sutis. Todas as vezes que eu usar essa palavrinha, eu estou falando de diferenças sutis. E quando nós olhamos com um olhar criterioso, investigativo, de lupa, nós notamos certas nuances, ou seja, algumas diferenças sutis que tornam esse texto não tão semelhante quanto ele nos pareça. Ou seja, algumas diferenças sutis que mostram que, olha, não é o mesmo texto, não é as mesmas mulheres e não é o mesmo lugar. É apenas o mesmo Cristo. E a mesma adoração. Aleluia! Glória a Deus! Nós conseguimos notar algumas diferenças sutis que tornam esse texto não tão semelhante quanto possa nos parecer. O texto, por exemplo, de Lucas 7, 36 a 50, se passa numa região que você conhece muito bem, denominada Galileia. O enredo do primeiro texto que nós lemos se dá onde? Na Galileia. Ao passo que o de João 12 se dá na Judéia, mais precisamente em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. São detalhes que só aí cravam que há uma diferença de lugar, uma diferença de localidade. Galiléia estava distante a alguns bons quilômetros de Jerusalém, ao passo que Betânia estava distante a poucos estádios, poucos quilômetros de Jerusalém. Os anfitriões, de fato, têm o mesmo nome. Os dois donos da casa se chamam Simão, mas não são necessariamente a mesma pessoa. Porque o Simão de Lucas é um fariseu, opositor, inimigo de Jesus. E ele está abrindo a sua casa não apenas para receber o mestre, mas ele quer armar uma cilada para pegar o mestre em alguma falta. Esse é o Simão de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Já o Simão de João 12 não é opositor de Jesus. O Simão de João 12 é amigo de Jesus. É um ex-leproso que foi curado por quem? Por Jesus. Por isso, todas as vezes que Jesus passava em Betânia, e ele amava frequentar Betânia, ele visitava não apenas Marta, Lázaro e Maria, mas ele também amava estar na casa de Simão. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. É o mesmo nome, porém não são as mesmas pessoas. Um é opositor, o outro é amigo de Jesus. O texto de Lucas o texto que nós lemos em Lucas é outra diferença também, se dá na metade do ministério de Jesus, mais ou menos 1 ano e meio de ministério.
Já o texto de João 12 se passa no final da vida ministerial de Jesus. Tanto é que quando Jesus repreende Judas, se você der sequência no capítulo 12 de João, você vai perceber que ele diz assim: olha, não repreenda essa mulher. Pelo contrário, a história, o que essa mulher fez, será anotado e contado por todas as gerações. Porque ao fazer isso, ela me ungiu para o meu sepultamento. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? E a quarta diferença, a personagem de Lucas não é tratada pelo nome e é chamada ou denominada como uma pecadora. Provavelmente, querido, uma meretriz. Pastor, o que é uma meretriz? Uma prostituta. É uma pecadora contumaz. É alguém que vive da venda do seu próprio corpo. Entenda assim, muito provavelmente o pecado que aquela mulher cometera, o que a tornava impura era o pecado da prostituição. Por isso Simão, o fariseu, diz: se ele fosse profeta, bem saberia a fama dessa mulher na cidade. Ele saberia quem é que está tocando os seus pés. Ele saberia quem é que está enxugando os seus pés. Já a mulher do capítulo 12, versículo 3, é ninguém menos que Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, que era acostumada a ouvir os ensinamentos de Jesus bem de perto, bem próximo, ajoelhada aos seus pés. Em outras palavras, a Maria de João é aquela que estava habituada a sempre escolher a melhor parte. A Maria de João 12 é alguém habituada a estar perto de Jesus. A Maria de João 12 é alguém habituado a sempre escolher o melhor caminho, a melhor parte, a melhor situação, o melhor estado. Ou seja, sempre próximo, sempre perto de Jesus. E é exatamente, querido, nessa diferença, eu quero que você preste bastante atenção a partir desse ponto. É exatamente nessa diferença não tão sutil entre as duas personagens, porque não há nada de sutileza nessa diferença. Na verdade, é o ponto mais gritante das diferenças. Uma é a adoradora íntima, a outra está em contato com Jesus pela primeira vez, porque ela é conhecida e tida como uma pecadora. E é nessa diferença não tão sutil entre as duas personagens que eu encontro as diferenças, as nuances mais importantes entre esses dois textos que nós lemos. E sabe por que eu digo isso? Porque embora ambas tenham tido a mesma atitude, é necessário que você entenda isso, e nós não podemos negar isso. Ambas tiveram a mesma atitude. Ambas surpreenderam a Jesus, e ambas adoraram a Jesus de uma forma que extravasa, de uma forma extravagante de adoração. Mas embora ambas tenham tido essa mesma atitude, a essência da ação não é a mesma. A adoração parece idêntica, porém a essência, o âmago, o íntimo da adoração que se tem nos dois textos não é o mesmo, é diferente. Porque a adoração da mulher de Lucas 7:36 a 50, ou seja, a pecadora, representa a atitude de adoração que se espera de um pecador que se arrepende. Pastor, eu não entendi. Em Lucas 7:36, quem adora é um pecador. Mas não uma adoração de quem já contempla, de quem já tem intimidade com Deus, não. É a adoração de um pecador que cansou da sua vida pregressa. É a adoração de um pecador que cansou da vida que levava.
é a adoração de alguém que não quer mais ser uma meretriz, é a adoração de alguém que não quer mais ser excluída pela sociedade. Quando nós entramos no contexto teológico e bíblico de Lucas capítulo 7, versículo 36, é importante ressaltar, alguns estudiosos dizem que muito provavelmente aquela mulher estava ouvindo o discurso de Jesus, onde ele fazia um convite em Mateus 11, 25, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando aquela mulher ouviu esse convite, ela não resistiu. Por isso essa história se passa na Galileia, na casa de um fariseu, porque era importante que ela entrasse exatamente ali no contexto onde ela era julgada, no contexto onde ela era denominada como impura, no contexto onde ela era denominada como alguém que não podia estar, mas que Cristo a tornaria apta a estar. Por isso ela adorou. Nós estamos falando de uma adoradora que antes de ser adoradora era uma pecadora, mas que está arrependida, ao passo que em Betânia Maria representa a atitude da adoração que Cristo espera de nós, igreja. Pastor, eu não entendi. Todas as vezes, a partir de hoje, que você lê esses dois textos, embora eles pareçam familiares, entenda que nós estamos vendo adorações diferentes, em contextos diferentes. No primeiro ponto, você tem uma adoradora que pecou, mas que se arrependeu. No segundo ponto, você tem a adoradora que representa o tipo de adoração que Cristo espera de nós, que Cristo espera da igreja. E sabe o que eu entendo com isso? Antes de adentrar naquilo que eu quero na pregação, antes de ir no âmago da questão, melhor dizendo, sabe o que eu entendi quando eu estava preparando esse texto, esse esboço? É que a adoração, querido, ela não para. Ela começa desde o início, quando você entregou a vida para Jesus. Ela passa pelo seu batismo, ela passa pela sua vida com Deus, continua ecoando, continua existindo até que você seja alcançado, seja arrebatado como noiva do Cordeiro. A adoração não para. A adoração não pode parar. Sabe, aquele mesmo coração grato que você tinha quando você entregou a vida para Jesus, o mesmo coração que aquela mulher tinha, é o mesmo coração e a mesma atitude que Cristo espera de você como adorador, depois de anos na presença do Senhor. O problema é que ao longo da caminhada nós nos perdemos. O problema é que entre a Galileia e Betânia nós nos perdemos. Talvez porque são quilômetros demais. Parece que entre um lugar e outro das nossas vidas espirituais, me permita ilustrar assim, entre um lugar e outro das nossas vidas espirituais, a adoração se perde. O adorador se perde. Eu repito, é o mesmo Cristo que está sendo adorado, porém a nuance e a ação da adoração é diferente. A adoração que você tinha quando você entregou a vida para Jesus, querido, é uma. A adoração que você precisa ter a partir do momento que você já tem uma vida inteira com Cristo, tem que ser outra. A atitude tem que ser outra. A ação tem que ser outra. Mas o adorado e o adorador continua sendo o mesmo. Você está entendendo? Glória a Deus. Amém. Mas o fato é que, repito, entre a Galileia e a Betânia, parece que a nossa adoração se perde. Você tem a explosão de uma mulher que foi alcançada pela graça e que agora não é mais prostituta aos olhos de Jesus. Mas no trajeto até Betânia,
até o outro ponto da adoração, a gente se perde. E não conseguimos executar a adoração que Maria, que representa a igreja, Maria de Betânia. É importante ressaltar isso. Não é Maria, mãe de Jesus, nem tampouco Maria de Magdala ou Maria Madalena. Aliás, é bom ressaltar, Simão era um nome comum, por isso tão repetido. Ao passo que Maria também era um nome extremamente comum nos tempos de Jesus. Por isso não confunda, é uma outra Maria, não é a mãe de Jesus. A prostituta de Lucas também não é Maria Madalena, é uma outra pessoa que o nome nem sequer é citado. Mas é bom que você entenda isso. A adoração não pode se perder, querido. E embora exista diferenças em tipos de adoração, é bom que saibamos que o Cristo, que espera a nossa adoração, espera que nós o adoremos. Espera que nós o adoremos. Espera que nós tenhamos um coração grato. Espera que nós tenhamos um coração derramado, quebrantado diante do Senhor. Eu volto ao contexto do texto. Se a mulher de Lucas, capítulo 7, que nós lemos, é de fato o tipo de pecadora que a interpretação nos submete, ou seja, uma meretriz, uma prostituta. Então a sua atitude de adoração é mais que uma atitude de gratidão e louvor, querido. É uma atitude de um pecador, primeiro, arrependido. Segundo, sedento. Sedento não apenas por perdão, mas sedento por salvação. É esse tipo de adoração que nós estamos tendo ali. Pastor, eu não entendi. Uma adoração que suplica. Uma adoração que clama, uma adoração que pede, uma adoração, sabe, de alguém que está com sede. Sede de Deus. Sede de perdão. Querido, nós estamos falando de uma prostituta que não podia sequer entrar num contexto social, que dirá na casa de um fariseu. Você está entendendo? Mas aquela mulher desafia tudo e todos. Aquela mulher desafia paradigmas, aquela mulher desafia contexto social, aquela mulher desafia o fato de ser marginalizada pela sociedade, excluída, colocada de lado. Ela descobre que tem um certo Jesus que vai cear, que vai banquetear na casa de um certo Simão, fariseu, e ela não está nem aí, porque a sua sede de salvação é tanta que a sua alma grita: eu vou até lá, e tudo que eu tiver de mais caro, tudo que eu tiver de mais precioso, tudo que eu tiver de mais glorioso na minha vida, eu não vou apenas entregar, eu vou derramar, eu vou quebrar sobre os pés desse Jesus, eu vou soltar os meus cabelos, eu vou me humilhar publicamente, vou enxugar os seus pés com as lágrimas que eu vou derramar sobre ele, e talvez assim ele me perdoe. É uma adoração de alguém que está sedento de perdão. E muitas das vezes aqueles que estão sedentos de perdão se sentem, ou não se sentem, melhor dizendo, no direito de adorar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido. Seja qual for o seu erro, seja qual for o seu pecado, você pode ter a mesma sinceridade que aquela mulher teve e pode se tornar um adorador, uma adoradora nessa noite. Muitas das vezes as pessoas entram no contexto de igreja e não se acham, eu não sou digna. Olha como é que a Keila chora na presença de Deus. Olha como é que o Samuel sente a presença de Deus. Ah, eu queria ser assim, mas eu tenho uma vida tão pregressa. Eu tenho uma vida tão cheia de pecados. Eu tenho uma vida tão cheia de erros que eu não sou capaz. A adoração dessa mulher
é essa, a adoração do pecador, a adoração daquele que está distante, mas a alma está gritando, está sedenta, está dizendo: eu quero ser alcançado por essa graça. Por isso, mesmo que eu não me ache digna, eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu não sei como você está, nem qual é o teu estado, meu irmão. Mas o Espírito Santo diz para você nessa noite, a mesma atitude de adoração daquela mulher, você pode ter, desde que ela venha carregada de um arrependimento genuíno. Se o seu arrependimento nessa noite for genuíno, você pode adorar. Você pode abrir a tua boca e bendizer o nome desse Deus. Você pode abrir a tua boca e glorificar o nome desse Deus. Você pode abrir a sua boca e declarar o quão majestoso, sublime e grandioso Ele é. Se a sua alma tem a mesma sede, na mesma proporção e na mesma intensidade que aquela mulher de Lucas 7 tinha. Aleluia. Glória a Deus. Talvez isso explique as ações daquela mulher. Ela se lança. Sabe uma diferença? Quando eu olho para Maria, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que representa a igreja. Quando eu olho para Maria, Lívia, de João 12, eu vejo uma mulher prostrada de frente para Jesus. De frente. Por quê, pastor? Porque Jesus já havia tirado a vergonha. E ela já era uma mulher que tinha intimidade com Deus. E quando o pecado é tirado de nós, nós temos a plena liberdade de olhar o nosso Cristo, olho no olho. Ainda que não mereçamos. Não é um olhar bem horizontal, é sempre um olhar de baixo para cima. Mas você pode encará-lo no olho. Um olhar de quem está prostrado, mas está de frente. O texto de Lucas 7 diz que ela chegou por detrás. E derramando um unguento precioso do vaso que estava nas suas mãos, ela chorando sobre os pés de Jesus. Chorando sobre os pés de Jesus. Enxugava com seus cabelos. Quem arrepende de verdade, genuinamente, querido, se lança como aquela mulher se lançou. Se desprende. Sabe o que é se desprender? É abrir mão. Aquela mulher abriu mão, repito, de um unguento, de um bálsamo, de um certo tipo de perfume que custava o valor de um salário de um ano inteiro. Que muito provavelmente ela ganhou, conquistou, no tipo de profissão, se é que podemos chamar de profissão. Na Holanda é uma profissão. É? No tipo de vida que ela levava. Vou mais além, porque a Bíblia nos permite conjecturar, não permite, pastor? Talvez o safado que deu o perfume está na casa de Simão, fariseu. Inclusive até Simão sabia quem era. Se fosse profeta, ele bem saberia que mulher é essa. Inclusive eu já até peguei. Você está entendendo? Pastor, que absurdo. Não, querido, não é absurdo não. Aquela mulher que é levada, pegada em flagrante adultério, muito provavelmente isso aconteceu. A injustiça daquele texto está no fato de que o adúltero não estava ali. Mas a mulher estava. Onde é que estava o safado? O sem vergonha? Você está entendendo? Amém? Mas ela se desprendeu daquilo.
Pastor, eu sou tão pecador quanto aquela mulher. Que atitude eu tenho que ter? A atitude de se lançar, a atitude de se desprender, a atitude de chorar. E de regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E se humilhar enxugando com seus próprios cabelos. Lógico, dentro de uma ótica totalmente espiritual. Esse é o pecador arrependido. O problema é que nós vivemos um tempo de uma geração de um choro fake. Chora-se hoje, lamenta-se hoje, peca-se amanhã. O mesmo pecado, o mesmo erro. Você está entendendo? Amém? Nós precisamos entender, querido, que o arrependimento genuíno gera em nós corações e ações de um autêntico adorador. O arrependimento gera adoração. Porque a adoração sem um contexto de arrependimento não passa de barulho. É fake. É falso. Aquela mulher surpreendeu Jesus não pelo frasco ou pelo perfume, mas pela coragem que o arrependimento dentro dela produziu. Por isso o contexto de Lucas termina com Jesus dizendo: a tua fé te salvou. Ou seja, aquilo que a sua adoração veio buscar, você recebeu. Você recebeu. Aleluia. Glória a Deus. Mas se aquela mulher, a adoração daquela mulher representa a adoração do pecador arrependido, ou seja, antes de ser alcançado pela graça, como eu disse, a adoração de Maria representa a igreja. E aí, para finalizar, eu quero que você vá acompanhando João capítulo 12 com os seus olhos. Sabe por que a adoração de Maria representa a igreja? Porque a sua adoração nada mais é do que o resultado final de uma soma de fatores positivos que aconteceram naquele lugar. Eu vou repetir. A adoração de Maria, em João capítulo 12, Maria de Betânia, representa a igreja, porque ela nada mais é do que um resultado final de uma soma de fatores. De uma soma de fatores. Acompanhe com seus olhos, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus, e isso quer dizer 6 dias antes da sua morte, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Não tem o nome, mas implicitamente é a casa de Simão. Amém? É a casa de Simão, implícito no texto. Ou seja, a ceia não é na casa de Lázaro, nem tampouco na casa de Maria e Marta, é na casa de Simão, o ex-leproso. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro, o mesmo que ressuscitou. Presta atenção que você vai entender. E então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos. E aquele ato de adoração encheu toda a casa com o perfume que ela derramou sobre Jesus. Sabe o que eu estou dizendo que Maria representa a igreja? Porque na casa onde ela estava havia uma somatória de fatores positivos que contribuíram para aquela adoração. Primeiro, tem um Simão que abriu as portas da sua casa, ou seja, tornou aquele lugar uma... Pode falar, pastor, que o povo está com medo. Igreja. Tem um Simão, tem alguém que abre a porta da sua casa e dá condição para que aquele lugar se torne igreja. E naquele lugar que se torna igreja tem testemunho. Testemunho de quem? Lázaro.
que tinha acabado de ressuscitar. O texto da ressurreição de Lázaro termina dizendo que muitas pessoas saíam de longe para ouvir sobre o testemunho daquilo que havia acontecido naquele lugar. E antes de Maria adorar, tem uma irmã de Maria fazendo o quê? Servindo. E o nome dessa mulher é Marta, que exercia com primazia o ofício do diaconato. Servir à mesa. Servir à mesa. É por isso que eu digo, querido, que Maria, a adoração de Maria representa a igreja, porque a adoração na igreja depende de uma série de fatores, de uma somatória de fatores positivos. Para a adoração acontecer na igreja, primeiro a igreja tem que se reunir como se reuniu na casa de Simão. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém do desigrejado? Oi, tem desigrejado aí, gente? Eu tive a esperança de não ouvir nenhum amém. Você está entendendo? Mas o desigrejado tem que saber isso. Tem adoração que eu faço no meu quarto de escuta, mas tem adoração que Jesus só recebe quando ela é feita no contexto de igreja. Eclesia, chamados para fora de sua casa, para um ajuntamento, uma assembleia. Aqui está havendo uma assembleia, um culto que se presta ao Senhor. Então o primeiro item para a somatória de um resultado chamado adoração está acontecendo agora. Vou repetir porque parece que você não entendeu. O primeiro item para uma somatória de fatores, para que culmine numa adoração genuína, está acontecendo agora. Você é igreja, você é casa de Simão, e Cristo, assim como estava lá, está aqui na pessoa do Espírito Santo, e você pode adorá-lo. Nessa igreja tem testemunho, tem ou não tem? Tem testemunho, tem o cara que bebia, era um beberrão contumaz, largou, abandonou, não bebe mais. Tinha o cracudo que não usa mais. Vai lá no YouTube, vê o testemunho desse moço. Amém, Fabrício? Vai lá, isso aqui é testemunho. Isso aqui, querido, o que Cristo fez na vida do Fabrício é o que ele fez na vida de Lázaro. Vem para fora. Tinha testemunho lá em Betânia, tem testemunho aqui. Tem testemunho do Mataís. Você está entendendo? O que tinha em Betânia tem aqui para que nós possamos adorar. E às vezes nós achamos que o contexto de adoração da igreja se dá numa melodia de fundo de teclado, de fundo de violão. Está na escolha da música que a Keila ministrante escolheu. Não, ela errou na escolha, não tem adoração. Não, querida, adoração é uma soma de fatores. É a igreja reunida, e nessa igreja tem que ter testemunho, tem que ter história, passado e presente. Pessoas que eram e não são mais. É um mal pagador que Deus muda o caráter, ele passa a pagar bem e até leva calote dos outros. É, só Deus que faz isso, para ele nunca mais ser caloteiro. Você está entendendo? Tem testemunho de uns jovens tapaiado, que fica com os cabelos grandes, dança para lá, dança para cá, vai para lá. Tem hora que acerta a irmã Celuta, e a irmã Celuta, que é isso, Jesus? Passa para lá, cabeludo, muda de lugar. Mas é na igreja que isso acontece, querido. Sabe? Aliás, eu queria até dedurar aqui, uma dedurada positiva boa. A irmã Silvana é fã desses meninos. Um dia eu fui tomar café com ela, aí eu amo ver que é cabeludo. Como é que é o nome dele? O cabelo dele vai para lá, vai para cá.
E tem o outro, Murininho, você só vê os óculos brilhando, né? E eles contagiam, gente. Outro dia eu olhei e falei assim para a Tati, fecha na Conceição. Hã? O dia que ela pescar com o Cabeludo e o Andrei, né? Ela vai ver, né? Acho que aí ela vai ver quem é eles, né? Quase arrancaram a orelha do pastor Teodoro com o anzol. Vapo. E outro dia eu estou olhando a Conceição ali do lado, acho que ela olhou, aquilo foi mexendo com ela. Olhou para trás, viu, deu uma checada, ver se o Wellington estava olhando. Quando viu que o Wellington estava na porta ainda, começou. Você está entendendo, querido? É uma somatória de coisas. É uma somatória de fatos que resultam no quê? Adoração. Note que Maria só se lança aos pés depois que ela vê que tudo isso estava funcionando. A casa está aberta, pronta para receber Jesus. Meu irmão é testemunha, as pessoas vão vir para conhecer o testemunho. E minha irmã está organizando a mesa. Você já notou que quando você chega aqui, está tudo organizadinho para te receber? Quem já observou isso? Tem dia que você chega, gente, tem um perfume de lavanda floral. Sabe? A zeladora passou o paninho, limpou o banheiro para você. Tudo isso, pastor, mas o que isso tem a ver? Tudo isso conta. Os diáconos, tudo uniformizado, tudo bonitinho. Tem um irmão lá na porta da igreja, graça e paz. Nenhum desses diáconos aperta a sua mão igual aperta a mão do Tiranossauro Rex. Porque eu ensino eles, não vem que esse cumprimento aqui não, pega na mão, pega, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Isso conta. Você está entendendo? Tudo isso conta. É uma somatória de fatos. A mesa está posta, está pronto. Maria olhou, Marta colocou tudo no lugar. Lázaro já deu o testemunho. Simão abriu a porta da casa. Eu vou me lançar e vou adorar. Se coloque de pé do teu lugar. Glória a Deus. Cadê o Miqueias? Vem para cá, Miqueias. A adoração começou por uma pecadora na Galileia. E ela culminou com os últimos dias de Jesus, com uma outra pessoa chamada Maria de Betânia, em Betânia. Mas entre Galileia e Betânia, a adoração continuou. Entre a ressurreição, aqui ó, isso não está no esboço não. Eu amo o Espírito Santo quando o Senhor me ilumina. Eu amo. Entre a ressurreição de Cristo e o arrebatamento da igreja, tem que existir adoração até que Ele venha. O ambiente está pronto, querido. O ambiente está propício. A igreja foi organizada para você adorar. Está propício. Pastor, mas eu sou pecador. Te apresentei uma pecadora que adorou. Pastor, mas eu fiz isso, aquilo e assado. O meu passado me condena. Já viu essa expressão do Satanás? Seu passado te condena. E quando você converte, aí que o Pemba joga isso na cara. Seu passado te condena. Quando alguém disser para você, não, o teu passado te condena, diga para essa pessoa, pelo contrário, o meu passado produziu salvação na minha vida. Porque aonde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. O ambiente está pronto. Se você é pecador e se arrependeu hoje, você pode adorar. Se você está na presença do Senhor, já provou da graça e da salvação, você deve adorar. Está tudo pronto. Você já imaginou se naquele cenário, Eliana, faltasse a Maria se rendendo? Tudo pronto. Tinha a porta aberta, tinha o irmão com testemunho, tinha a irmã que preparou tudo, organizou tudo, e Maria não se lança? Que culto seria esse, Wagner? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes você deixa faltar isso no culto que você presta a Deus. Tudo preparado para você adorar. Tudo. O ambiente todo voltado para você adorar. Os diáconos oraram, o pastor orou, o pastor pediu uma palavra de Deus, a ministrante orou, buscou de Deus. Os meninos ensaiaram. Você entendeu? A casa foi organizada, ornamentada. Está tudo pronto e você vai embora para sua casa sem adorar. Sem ser igreja. Sem ser Maria de Betânia. Eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor.